Levante-se, igreja. Nós vamos continuar cantando esse nome maravilhoso, esse nome lindo. Será que você pode declarar com seus lábios: Jesus? Igreja, chame por esse nome, Jesus. Nós vamos cantar quem Ele é e o que Ele fez por nossas vidas. Sua glória e semelhante a homem se esvaziou e servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Debaixo da terra, o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus.
poderoso. Oh, glória. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome. Aleluia, Santo És Deus. digno, Senhor, de louvor e adoração. És o Deus santo, 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 o amado e esperado da nossa alma. Louvado seja Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus tem um propósito. Amém. Abra a tua Bíblia lá em João, capítulo 11, versículo 27. Acharam aí? Diz assim a Sagrada Escritura do Senhor. Disse ela: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Feche os olhos, vamos entender o que Deus quer falar conosco. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua vida em nossa vida, pelo Teu Espírito que habita em nós, pela liberdade de culto, por podermos estarmos aqui diante de Ti, Senhor, mesmo em um dia chuvoso, estamos aqui, Senhor, para declarar o nosso culto a Ti, Senhor. Pai, conduz agora esse tempo. Até agora, Senhor, nós estivemos falando contigo por meio de orações, de adoração, mas agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fale segundo a Tua vontade. Por isso, Senhor, submetemos todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a Tua palavra, mata-me neste altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas for, Deus, para falar a Tua palavra como ela é. Então dá-me ousadia, intrepidez, coragem, discernimento e usa-me segundo o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Que todos nós sejamos abençoados pela palavra liberada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler novamente. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Assente-se, por favor. Se nós pudéssemos dizer que no livro de João tem um texto-chave, esse seria o texto-chave. Na verdade, o motivo pelo qual João escreveu todo este evangelho tem a ver com esta declaração de Marta. A maneira como ela passou a entender qual era a finalidade de Jesus na terra. Tanto é que no capítulo 20, se você puder ir comigo, capítulo 20, versículo 31 de João, 30 e 31, ele ratifica isso, ele demonstra que é esse o motivo. Versículos 30 e 31 do capítulo 20. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Então aqui João já demonstra que o motivo, a razão dele ter escrito este livro era justamente isso, o cerne, o centro do livro de João está nesta declaração. Então vamos entender até chegarmos a essa declaração. A Bíblia mostra que Jesus fez alguns amigos aqui na terra. Enquanto ele estava aqui, mesmo sendo Senhor e Rei, ele fez amigos. Além de discípulos, ele tinha amigos. Ele tinha os 12 que andavam com ele, que seguiam a ele, que depois dariam continuidade no ministério apostólico, mas, fora isso, ele tinha os amigos.
A Bíblia não trata muito sobre o relacionamento familiar de Jesus, não mostra muito como era o relacionamento dele com os seus irmãos e irmãs, vindos através do relacionamento entre Maria e José, como a Bíblia narra sobre eles, mas a Bíblia faz uma narrativa sobre discipulado e amizade. Então ele narra que havia uma casa, como se fosse um pequeno QG de Jesus naquela região, e lá em Betânia, onde, dependendo da viagem, o caminho que Jesus fizesse, ele passava por lá, e ele tinha então um tempo com esta família. 3 irmãos órfãos, 2 irmãs, Marta e Maria, e Lázaro, seu irmão. A Bíblia demonstra que houve mais intenção dos escritores, ou melhor, do escritor sagrado João, tratar mais sobre Marta e Maria no tocante a temperamento e personalidade, do que deter-se de como era Lázaro. A Bíblia não fala muito sobre Lázaro, como era ele no dia a dia, o momento em que ele conversava com Jesus, mas a Bíblia mostra que havia diálogos entre Jesus, Marta e Maria. Em um dos momentos que nós mais conhecemos e até tratamos muito, mostra as angústias, a ansiedade que Marta vivia. Marta era uma mulher ansiosa, trabalhadora, em busca de soluções, se ocupava com as necessidades da vida, entendia suas responsabilidades e tinha tudo aquilo como um peso. Maria, por sua vez, era aquela que, quando encontrava Jesus, parava o que tivesse para sentar-se aos pés de Jesus e então extrair o melhor que podia, aproveitar o melhor, um tempo de qualidade melhor com Jesus. Então mostra a personalidade de ambas, mas em nenhum outro momento há uma narrativa bíblica sobre Lázaro, a não ser aqui. Não mostra como era a amizade, mas a Bíblia fala que havia uma amizade. A Bíblia fala que Jesus tinha um amor, um apego em especial a esta família. Órfãos de pai e mãe, Lázaro era o irmão mais velho que cuidava da casa. Era o mantenedor da casa. Principalmente naquela época em que a sociedade não permitia que a mulher trabalhasse fora. Era o homem que sustentava a casa. Então, nós temos aqui um homem provedor, que na maioria das vezes estava ocupado com trabalhos, mas que chegou a enfermar. Jesus estava em sua missão, em um outro lugar, 2 dias distantes de Betânia, e ele recebe um aviso de que, naquele momento, a pessoa, e olha só a tratativa, a oração ou a carta, a maneira como Marta e Maria mandam um recado para Jesus, foi uma maneira carinhosa. Fala, olha, aquele a quem tu amas está doente. Eu quero parar um pouquinho aqui com você e refletir algo. A narrativa começa no capítulo 11, versículos 1 em diante, e trata sobre isso. Jesus, ele além de ter a equipe de trabalho, ele tinha um grupo de amigos. Além de ele ter a equipe que diariamente estava com ele em missão, cumprindo o chamado, ele tinha um lugar de repouso. Ele tinha um lugar de simplesmente estar, fazer parte, ser amigo, não ser visto como o mestre, ser visto como o líder, ser visto como... Não, ele tinha um lugar de amigo. Então, a Bíblia mostra que havia algo carinhoso naquela amizade. Nem Marta, nem Maria, nem Lázaro faziam missões junto com Jesus. E o que eu quero que você entenda? Cada um de nós tem a sua parte no reino. Cada um de nós tem o seu chamado. Cada um de nós, quando entendemos que a nossa parte não é desprezada por Deus,
que não é porque eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não sou líder, não tenho uma função eclesiástica, que eu não estou próximo de Jesus. Não, não, não. Lázaro, Maria e Marta eram mais próximos de Jesus do que até mesmo alguns discípulos. Entendiam mais Jesus do que, por exemplo, Tomé. Conviviam e respeitavam Jesus mais do que aqueles que cresceram com Jesus lá em Nazaré. Então a Bíblia mostra que havia relacionamentos de amizade, relacionamento ministerial, relacionamento de liderança, tudo na pessoa de Jesus. E ele sabia separar, e ele, claro, sabe todas as coisas, e ele mostra, através desta narrativa, que não é porque você tem uma função no reino que você é melhor do que o outro, ou poderá ter mais respostas do que o outro. Amém? Então a Bíblia fala, e eu quero discorrer com você, versículos 1 ao 3, assim. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria, sua irmã e Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, que tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava o quê? Enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então a narrativa, João se preocupa em dizer, olha, a casa que eu vou falar agora é de duas mulheres conhecidas, uma delas tinha algo intenso, foi a mulher que derramou ungüentos nos pés do Senhor e que enxugou os pés do Senhor com os cabelos. Esta era a casa, você está entendendo? Era desta casa. E a narrativa de João é que o recado dado era que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. Ei, Jesus nos ama, mas mesmo assim podemos enfermar. Jesus nos ama, mas mesmo assim podemos adoecer. Jesus nos ama e mesmo assim podem algumas coisas darem erradas em nossa vida. Jesus nos ama, mas mesmo assim nem tudo que nós queremos acontecerá da forma como nós planejamos. Isso não vai demonstrar que Jesus nos ama menos, ou que Ele deixou de nos amar, ou que Ele não tem mais propósito, ou porque Ele nos esqueceu, ou porque Ele nos abandonou. Não. Significa que somos seres humanos e que nós podemos enfermar. E não é isso que vai determinar quem é você, o seu caráter, a sua personalidade. Olha para Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Perdeu família, perdeu tudo, perdeu recursos, teve somente a sua mulher que no final disse: amaldiçoou o seu Deus e morre. E de repente ele se vê com um caco de telha se coçando de tantas feridas que havia em seu corpo. Enfermou. Mas a enfermidade externa não tinha nada a ver com a alma. Tem muitas pessoas que estão com o corpo são, mas a alma está doente. Isto é pior. Então eu quero que você entenda aqui a primeira coisa, que não é porque você adoeceu, porque você teve alguma coisa durante essa pandemia, ou alguém que você ama, alguém que é cristão morreu durante esta pandemia, ou por qualquer outra doença, que Deus não a amava. Deus a amava. Você está entendendo?
Não importa qual foi o motivo, Deus não deixou de amá-la ou de amá-lo. Então, o recado vai até Jesus, porque havia uma convicção daquelas irmãs. Elas sabiam quem era Jesus e o verdadeiro sentimento de Jesus. Aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus recebe aquele recado, mas ele continua. Se nós olharmos para nós, seres humanos, quando nós recebemos um recado de que a pessoa que nós amamos, um ente querido, um pai, uma mãe, uma família, alguém da família, um irmão, um amigo está doente, de imediato nós queremos fazer alguma coisa, não é isso? Como assim? Está doente? Como? Está internado? Como foi para a UTI? Como assim? Está para morrer? Que coisa é essa? Nós queremos fazer alguma coisa, não é? E Jesus continua. Dá a entender de que ele não se preocupou. Não. Tudo tem um tempo para acontecer. Não era o tempo dele ir lá. Não era apenas uma cura que ele iria realizar. Ele queria realizar um milagre. Tem coisas na nossa vida que ainda não veio a resposta. E não adianta você questionar. Apenas seja grato. Porque o que Deus está preparando é maior do que o que você imagina. A resposta dele vem como milagre. Então não se desespere e nem tenha sentimento de abandono ou de rejeição. Se olharmos de uma maneira fria, dá a impressão de que Jesus abandonou, que não era um amigo de verdade. E rejeitou aquela amizade, que o amor era da boca para fora, mas não. Vamos continuar lendo o versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E nós vamos ver lá na frente que, na verdade, Lázaro morreu. Mas vamos caminhar para entender como a glória de Deus se manifestaria. Ora, Jesus amava, olha só, aí vem a afirmativa de João. Agora é o escritor, hein? Não é Marta falando, não é Maria falando, não é Lázaro falando. É o escritor que viu, que andava com Jesus. João, quero que você entenda bem, João, dos discípulos, foi o que mais entendeu o amor de Jesus. Era dos discípulos o mais chegado a Jesus. O mais íntimo em amizade e discipulado. João era este. Então João agora escreve sobre o amor, ele está falando de algo real, que ele via. Não a narrativa só para acariciar, não. Ele está falando de uma afirmativa. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Então ele narra aqui que Jesus amava os três por igual. Marta, Maria e Lázaro. Então continua. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Você está em casa e de repente alguém te liga e fala que aquele seu amigo que você ama sofreu um acidente. Você faz o quê? Você corre, não é isso? Se você puder sair na hora e resolver, você vai. De alguma coisa você vai querer fazer. João, ele quer demonstrar ali que, de fato, a glória de Deus teria que ser manifesta. Então, João narra, ele sabendo isso, ficou mais 2 dias naquele lugar.
Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vamos fazer o caminho de volta. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou depois e disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme. Ele já sabia em seu íntimo que Lázaro havia morrido. E agora ele traz uma narrativa para todos os discípulos: nosso amigo Lázaro dorme e eu vou para despertá-lo. Ele estava falando de um poder sobrenatural, de uma glória que seria manifesta, mas os discípulos não estavam no mesmo nível de entendimento. Então disseram: Senhor, se ele apenas dorme, ele vai acordar. Isso não é nada. Dormir, todo mundo dorme. Mas Jesus já estava falando da morte. Então o texto seguinte diz: disseram os discípulos, versículo 12, disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo, está tudo bem com ele. Versículo 13, olha a ênfase. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então eu quero que você entenda aqui algo. Porque muitas vezes Jesus não revela a outros a respeito da tua vida, e você fala: Deus, manda alguém falar comigo, traz uma palavra, Senhor, mostra alguém, me dá uma resposta, usa um dos teus servos para falar comigo. Porque às vezes as pessoas que estão perto de você não têm condição espiritual de entender o que Deus quer. Simples assim. Os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, que estavam em missão com Jesus, não tinham condições de entender. Está dormindo, Jesus se preocupando porque ele está dormindo. Nossa, você entendeu? E Jesus falando da morte. Então, tem momentos em que você tem que entender que ninguém ao seu redor terá a visão do que Deus estará fazendo. E a experiência será tua. Amém? E a glória será dele. Então a narrativa continua. Versículo 14, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Vocês estão entendendo? Vou falar agora de uma maneira clara. Foi o que Jesus estava dizendo. Lázaro morreu. E talvez isso tenha conflitado para aqueles neófitos em Cristo. Porque Jesus havia dito no versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E agora o próprio Jesus diz: Lázaro está morto, e ainda não tinha chegado o recado a ele de que ele estava morto. Ele já sabia, pelo Espírito, que Lázaro morrera. Então, os versículos seguintes dizem: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Você está entendendo agora o nível de amizade, de entendimento? Tomé é o cara que já chegou e falou: agora a gente vai voltar para lá, a gente quase morreu agora há pouco, vamos voltar para lá, 2 dias atrás a gente quase morreu, Jesus quer que voltemos para a Judéia, vamos morrer com ele agora? Você está entendendo ou não? Ali já tinha um querendo pular do barco. É aquele amigo pero no mucho.
É amigo na hora boa. Na hora que você precisa, ele... Estou ocupado agora. Se desse, eu ia, cara. Só, você sabe como é que é, né? Mas, não vai dar. Tolméria esse cara. Fala, a gente vai morrer com esse cara. Vamos morrer lá agora. Que é isso? Pô, ele ama Lázaro, não ama a gente, não? A gente vai morrer agora? Você está entendendo a mente de alguém que é apenas discípulo, seguidor, mas não é amigo? Muitas pessoas vão caminhar ao nosso lado, vão até nos seguir, vão até acompanhar-nos no ministério ou na nossa caminhada de vida, mas não são amigos. Porque o amigo está para o que der e vier. Então a primeira coisa que nós vimos é que entre os 12, um já manifestou ali que não estava afim de correr o risco. Por isso Jesus fala, é para a glória de Deus. E então continua, versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quando Jesus chegou lá no local, em Betânia, já faziam 4 dias. Lázaro morreu no mesmo dia do recado. 2 dias de retorno. 2 dias ficaram lá, 2 dias de retorno. 4 dias, Lázaro já estava morto. E aqui começa então um problema de relacionamento, da amizade e de culpar o amigo pela ausência. Marta, Maria, conheciam Jesus pelos milagres que haviam visto, sabiam e temiam a respeito de Jesus, e mesmo quando mandaram a carta amorosa, dizendo, olha, aquele quem tu amas está doente, está enfermo, elas imaginavam que Jesus iria vir de imediato. Elas imaginavam que, como uma oração, seria atendida na hora. Então vamos olhar para nós, como as Martas e as Marias desse dia, que oramos a Deus e esperamos que Ele atenda na hora, que queremos que Ele nos cure, ou nos liberte, ou nos dê uma resposta, ou dê um emprego, ou abençoe o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou faça isso ou aquilo. Gostaríamos que fosse na hora, mas a resposta não vem. E quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para a falta de resposta, para o silêncio de Deus, a primeira coisa que questionamos é o amor. Há uma ferida no relacionamento, como se fosse uma interrupção. Nós não fazemos muitas vezes conscientemente, é inconsciente. Nós rompemos, porque vimos que ele demora a responder, ou ele não respondeu. Então, quando Marta e Maria vão até Jesus e percebem que Jesus chegou à aldeia, olha só o que diz o versículo de número 18 e 19. Ora, Betânia ficava distante de Jerusalém, cerca de 15 estádios, cerca de 1.500 metros. Bom, ou melhor, 15 quilômetros. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Souberam de Jesus. Uma foi até Jesus, a outra
ficou em casa. Você já começa a ver aqui o sentimento de rejeição, de abandono, de ferida se instalando nos corações. Eu quero falar algo para você. Talvez a sua oração não respondida não seja uma enfermidade. Seja qualquer outra coisa. E você percebeu que Deus está presente, está atuante, mas a tua resposta não veio. Então, o seu coração começa a ser minado por um sentimento não bom. E aí a Bíblia fala que, versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria? Para quem Marta passou a culpa? Jesus. Qual foi a perda que você teve que você culpou Jesus? Quem morreu ou o que morreu que você culpou a Deus? Se o Senhor tivesse me ouvido, se o Senhor tivesse feito como eu disse, se o Senhor tivesse atendido a minha oração, se o Senhor tivesse falado naquele dia, se lá atrás, no passado, a oração que eu fiz, o Senhor tivesse atendido. Então nós culpamos a Deus pelos nossos fracassos, pelos nossos devaneios, pelas nossas decisões erradas, pelas mortes, pelas feridas, pelo abandono, pela necessidade, pela dor. Nós culpamos Ele. E se nós olharmos aqui de uma maneira fria, parece assim, não é? Jesus soube, Jesus não foi, esperou mais 2 dias, sabia que ele ia morrer e mesmo assim deixou morrer. Está entendendo? Não? Só que o versículo 4, que é a chave desse capítulo no tocante ao milagre, fala que ele permitiria isso, que seria para a glória de Deus, e que o Filho de Deus seria glorificado nisso. Ele falava sobre ele e sobre o Pai. Marta não entendia, mas Jesus tinha que cumprir o desígnio. Marta fala isso, mas também agora sei, versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Ela fala até Jesus, fala, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu estou certo que tu és um profeta, e aquilo que você pedir a Deus, Ele vai conceder. Então eu quero trazer aqui algumas narrativas do que essa mulher judia estava falando. Ela está falando de um contexto judaico a respeito dos profetas. Elias ressuscitou morto. Eliseu ressuscitou mortos. E ambos oraram a Deus e houve ressurreição. Então ela sim, de fato reconhecia Jesus como um profeta, Jesus como ungido, Jesus como Cristo. Então ela diz, se pedires a Deus, Ele te concederá. Mas olha a narrativa. E aí, versículo 23, disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Jesus quis pegar ela na fé. Teu irmão há de ressuscitar. Então, que declaração foi aquela? Porque a resposta que agora Marta iria dar era contrária à declaração que ela havia feito.
porque ela diz: eu sei que no último dia ele ressuscitará. Ela estava falando da crença que havia entre os fariseus, diferente dos saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam. Então dá para se entender que a família dela compreendia como os fariseus. Acreditava na ressurreição, só não acreditavam de fato de que Jesus era o Cristo. Então, a resposta dela no versículo 24 é: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, Marta, a declaração que ela deu antes de que aquilo que ele pedisse ao Pai iria ser concedido, foi uma declaração da boca para fora. Sabe, muitas vezes nós fazemos uma oração para Deus, tentando agradar a Deus. E esse é um perigo nosso. Porque Deus não lê os seus lábios, Ele lê seu coração. Não são as suas palavras que Ele vai atender, Ele vai atender o que de fato está lá dentro. Qual é a frase oculta? O que você na verdade queria dizer e não disse? Ela não declarou ali como a fé do profeta, embora conhecesse todo o conteúdo profético. E era amiga de Jesus, amada por Jesus. Jesus faz uma pergunta capciosa para demonstrar para ela que a declaração dela, ela mesma não acreditava. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos em Cristo, pregamos a palavra, lemos a palavra, mas nós não acreditamos na declaração que está nela. Conseguimos crer para outros, mas não cremos para nós. Aquela mulher, então, ouve de Jesus após essa declaração. Versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, quero te dizer que todos nós estávamos mortos em nossos pecados. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele nos livrou das chamas do inferno e do império da morte. E Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava falando que Lázaro tinha mais fé do que as vivas irmãs. Você está entendendo? Que Lázaro, embora morto, a fé dele não. Lázaro receberia um momento especial de ressurreição, mas ele precisava ainda curar algumas irmãs. Quando Jesus quer operar um milagre, Ele não faz algo sem nenhuma intenção. Todo milagre que Deus opera é intencional, amém? Repete isso comigo. Todo milagre que Deus opera é intencional. Ele tem intenção. Não é que ele fala: oi, fiz um milagre. Não. Ele tem intenção. Versículo 4 mostra que havia uma intenção. Você precisa saber qual é a intenção de Deus na tua vida. Qual é a intenção de Deus no teu casamento, na tua casa, na tua família, no teu ministério, nas tuas finanças, em tudo. Qual é a intenção de Deus? Deus é intencional. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Ele faz, Ele teve a intenção de fazer. Ele disse: haja luz, e houve. Deus é intencional. E então, a Bíblia mostra
no versículo de número 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele pergunta para ela, você crê nisto? Ele faz um start, ele trabalha a mente dela, trabalha o sentimento dela. O luto estava dominando ela. O luto é um grande problema quando nós não sabemos discernir o espiritual. Todos nós passamos pelo luto, mas nós não podemos parar de ouvir a voz de Deus. Ou você permanece no luto e segue destino à sepultura, ou você entende que em meio ao luto, Deus fala com você de maneira intencional. O luto não é só pela morte de alguém. O luto é pelo fracasso também. O sentimento de perda de algo que nós conquistamos, de um trabalho, de uma renda, de uma casa, de um bem, de alguma coisa, é o mesmo, é um sentimento de luto. E a maneira como nós culpamos a Deus é semelhante. Então Jesus traz a ela, Marta, uma realidade e fala sobre a ressurreição, que quem crê. Aí ele pergunta, você crê nisto? Então Marta faz uma declaração poderosa, que foi o cerne do Evangelho de João, como eu disse no início. Disse então ela, sim, Senhor. Chama ela para uma realidade. Volta, Marta. Sai desse luto, Marta. Sua mente está confusa, Marta. Você não está conseguindo raciocinar. Você está culpando quem não deveria. Você está deixando de crer, Marta. Sua mente não para de trabalhar e você não está descansando em mim, Marta. Volta à realidade, Marta. Quem eu sou para você, Marta? Creia, Marta. Então ela diz, sim, Senhor, creio que Tu és o Messias, o Cristo, Filho de Deus. A maior afirmativa que um judeu poderia fazer. Que havia de vir ao mundo. Olha só o versículo seguinte, dito isto, partiu e chorou em segredo. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Marta foi curada do seu luto, da sua perda, do seu sentimento que aflorava de rejeição e de abandono. Então, quando nós somos curados, nós levamos outros à cura. Jesus não mandou ela chamar Maria, mandou? Não há narrativa. Mas ela sabia que da mesma maneira como Cristo ministrou em seu coração, iria ministrar em Maria. Chama ela e diz, o mestre te chama. A declaração dela foi Senhor, e agora ele chega a Maria e falou, mestre, traz a palavra Rabi, Rabone, e fala ele, a quem nós servimos, quem nos ensina, quem nos discipula, quem nos dá ferramentas para viver, aquele que está sendo o nosso guia, o nosso condutor, está te chamando. Vocês estão entendendo? Olha aqui para mim. Jesus está te chamando para uma outra narrativa, para que você saia do luto, saia da perda, saia do abandono, saia de tudo aquilo que te aprisiona, que paralisou você no campo espiritual, ministerial, familiar, financeiro. Você precisa sair disso. O mestre te chama. Maria estava dentro de casa sentada. Então, quando ela ouviu o chamado, ela se levantou.
Você não pode dizer, eis-me aqui, e continuar no mesmo lugar. Você precisa se movimentar. Versículo 29, ela ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Então, entre parênteses, tem aqui algo que chama atenção. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Jesus falou com Marta, ficou lá. Ele não havia entrado ainda à aldeia. Maria foi até o encontro, se levantou, foi até o encontro dele. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Nem todos que estão ao nosso lado entenderão o que de fato está acontecendo conosco e qual é a motivação de Deus dentro de nós. As pessoas estavam chorando ali, pensaram, vai para o sepulcro. E ela estava indo para Jesus. Ela não estava indo na direção do luto, ela estava indo na direção da resposta. Para onde você vai determina o seu destino. Então, Maria vai, versículo seguinte diz, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés dizendo, Senhor, e aí o mesmo sentimento, irmão, era irmã de Lázaro, era irmã de Marta, as duas estavam falando sobre o mesmo assunto antes de Jesus chegar. Por que Jesus não veio? Poxa, nós mandamos a carta. Olha, quem tu amas está enfermo. Não é assim que nós conversamos em casa? Quando nós resolvemos abrir o coração entre nós, entre amigos, entre família, marido e mulher, irmãos, não é assim? Porque Jesus não ouviu, poxa, nós oramos. Nós fizemos a campanha, nós jejuamos, nós paramos isso e aquilo, deixamos de fazer isso e aquilo, para que Deus nos respondesse. E por que Ele não respondeu? Por que a resposta não veio? Então, a conversa entre elas era a mesma, por isso a resposta e a reação de Maria foi semelhante à de Marta, a dor do luto, a dor da perda, a dor da situação, a dor da falta de resposta, do sentimento de abandono, de rejeição, aflorou. Então ela precisava ser curada. No caminho do milagre, as curas internas precisam acontecer. Deus não pode operar o sobrenatural se dentro de você não houver cura. Então, Jesus ouve dela a mesma declaração. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu quero que você observe uma diferença de narrativa das duas nesta indagação a Jesus, do início do capítulo, quando ela fala, aquele a quem tu amas enfermou, ou está enfermo aquele quem tu amas. Agora elas não disseram, Senhor, aquele quem tu amas morreu. Lázaro que tu amavas morreu. Não, agora ela traz o sentimento de luto. O meu irmão, você deixou morrer. Você está entendendo? Você entendeu a diferença de narrativa? Mas Jesus estava ali para continuar o milagre. E aí, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, olha só que coisa linda. Moveu-se em espírito e se perturbou.
não foi uma mera empatia, não foi somente se colocar no lugar. Ele sentiu a dor, ele sentiu o desprezo que elas estavam sentindo, o sentimento de perda, o luto, o sentimento de rejeição, o sentimento de abandono. Ele entendeu tudo aquilo, ele se perturbou dentro de si, ele se moveu dentro de si. No texto grego está falando que aquilo foi tão intenso que comoveu o Espírito de Cristo, a ponto dele não suportar o momento. E então o versículo seguinte diz: Jesus chorou. Você está entendendo ou não? Esse choro de Jesus tem a ver com a primeira morte lá no Éden. Onde o pecado entrou a morte. Lázaro, o seu amigo, a pessoa que ele amava, o amigo que ele amava, só estava morto por causa do pecado. As pessoas morrem por causa do pecado que desgraçou o Éden. Então Jesus chora, porque ele sabia que esse pecado seria destruído também. Então ele chora porque ele também demonstra que entende a nossa dor. Ele chorou por mim e por você. Ele chorou pelos nossos lutos. Ele chorou pelas perdas que nós viveríamos. Ele chorou porque ele compreende melhor do que nós mesmos os nossos sentimentos, as nossas lutas. Ele chorou porque ele vê na nossa alma a alma cansada, aflita, abatida, desejando o melhor que não acontece, mas que precisa saber esperar o tempo. Ele chorou porque ele viu que, mesmo tendo intimidade com aquela família e podendo simplesmente impedir que a morte viesse, ele teve que esperar o curso do tempo para operar o milagre que glorificaria a Deus e demonstraria o motivo pelo qual ele veio e falaria da ressurreição final. Ele chorou porque nós passamos por experiências tristes na vida que nós não entendemos e vamos morrer sem entender, mas que no final seremos glorificados juntamente com Ele. Então nós precisamos entender que Ele nos ama de uma forma tão intensa que Ele chora por nós. Até demonstrar o choro que começou ali, olha só o caminho. Jesus perturbou-se, disse: onde pusestes? Disseram: o Senhor vem e vê. Na hora que ele chora, então versículo 35, chora, disseram, pois os judeus, veja como ele amava. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: veja como Jesus te ama. As lágrimas dele foram também por você. Você consegue entender o Senhor, Deus, chorando por você? Dizem que o amor é uma dor, né? Jesus entendia muito bem esta dor. Então, ele vai para o caminho da ressurreição. E a Bíblia fala que ele trata então ambas. As duas entenderam o propósito. E aí, versículo 37, alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, as palavras de sentença, as palavras de culpa. O mesmo sentimento havia em toda a aldeia. Você consegue entender? Um sentimento generalizado de que Deus falhou. Está entendendo ou não? Não poderia
Ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse, fosse curado da enfermidade. Jesus, pois movendo-se outra vez, muito em si, foi ao sepulcro. Quero que você entenda o seguinte, aqui havia uma tristeza profunda em Jesus. Não era um momento de alegria, era um momento de dor. Não pense que Deus é um carrasco que se alegra na sua tristeza, se alegra no seu sofrimento, se alegra na sua perda, se alegra no seu luto. Não, não, não. Ele se compadece de nós. Então ele vai movido desse sentimento e então ele diz, Jesus, pois, moveu-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro e era uma caverna que tinha pedra posta sobre ela e disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já está cheirando mal, porque já são 4 dias. Disse Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Quando nós estamos enlutados, nós não conseguimos nem entender a voz de Deus. Ele teve que recordar ela, eu já te disse que se você crer vai ver a glória de Deus. O versículo de número 24 diz, todo aquele que crê e vive em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? E agora, ele pede para tirar a pedra, ele fala, está fedendo. Ele fala, não te disse que se creres verás a glória de Deus. Nossas marcas, nossas frustrações, nossas situações de perda e de luto, fazem com que nós não consigamos enxergar o que Deus está por fazer. Então vemos somente o lado podre da história, o lado ruim da história. E nós não queremos mexer nisso. Nós não queremos mexer porque dói. Quem aqui já fez exumação sabe como é. Há 4 meses atrás fizemos a exumação do corpo da minha mãe. Eu sei que não é fácil. Mexer em tudo aquilo traz. Estaria mexendo agora no principal motivo da dor. Mas a cura, o milagre só vem quando você permite Deus tocar aonde mais dói. Na ferida. Aquilo que você não quer sentir o cheiro, nem ver a cor, nem o sabor, e nem entender mais. Que você simplesmente colocou uma pedra e não quer mais que aquele assunto volte. Você só quer ter um culpado para dizer, por que não me ouvistes? Você está entendendo? E aí Jesus segue. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Disse Jesus, não hei de ter dito que se creres verás a glória de Deus. Resolveram tirar a pedra. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque tens me ouvido. Ele não falou, Pai, eu preciso de um milagre. Ele não disse, Pai, por que o Senhor fez isso com meu amigo? Por que o Senhor deixou meu amigo morrer? Por que o Senhor deixou minha mãe morrer? Por que o Senhor deixou meu pai morrer? Por que o Senhor deixou meu irmão morrer? Por que o Senhor deixou a minha empresa falir? Por que você deixou isso acontecer? Por que você deixou isso? Por quê? Por quê? Por quê? Não, Pai. Porque agora você precisa entender que o amigo
um dos melhores amigos de Jesus, estava morto. Ele diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Como um filho obediente, na condição de filho aqui na terra, ele ora ao Pai, mesmo sendo Deus, para demonstrar a todos que de fato ele era o Cristo enviado. Ele faz esta oração. Versículo então 43 diz: E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. Quero dizer algo aqui. Tem algumas pessoas aqui dentro que são Lázaros. Estão mortos dentro de si. Morreram por alguma história. Estão vivos, sim, estão aqui vivos, mas internamente estão mortos. Não conseguem mais produzir como antes. Não conseguem mais viver como antes. Não conseguem mais avançar como antes. Não conseguem mais dar nenhum passo e nem decidir mais nada. Não conseguem. Estão lá, atrás de uma pedra. Atrás de uma história que resolveram selar com a pedra. Atrás de uma frustração que resolveram declarar morte. Não tiraram a própria vida, mas também não estão mais nem aí com a vida. Tem pessoas aqui dentro que estão vivendo um luto sem fim. Não conseguem remover a pedra que impede a ressurreição. Então quero que você ouça o teu nome, Jesus dizendo o teu nome: vem para fora. Porque não é porque as coisas se perderam, porque houve situações de desastre, de perda, de dor, de falência, de morte, ou seja o que for, que a vida parou. Não. A vida não parou. Deus está chamando você para fora. E esta é a mesma expressão de eclésia, para fora, igreja. Você precisa sair para fora. Quem te feriu não foi Deus, mas quem te ressuscita é Ele. Não importa o que aconteceu, Ele veio na sua direção, com toda a paciência, calma, sabedoria, entendendo os seus sentimentos, para te dizer: vem para fora. A Bíblia narra que Lázaro veio flutuando para fora. Saiu daquele sepulcro. Todo atado dos pés à cabeça, ele sai. E a Bíblia fala que então ele pede: tirem agora as ataduras. Nós como igreja precisamos reagir. Existem coisas que nós conseguimos fazer sozinho. E existem coisas que nós faremos juntos. E as ataduras faremos juntos. Aceite a ajuda de alguém. Não morra internamente sozinho, sem permitir que alguém te ajude a tirar desse emaranhado que você está. O milagre Deus fez. Agora a continuidade precisa do corpo de Cristo. Coloque-se em pé. O defunto saiu
tendo as mãos e pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Os judeus creram no que Jesus fez em Maria, em Marta, em Lázaro. E as pessoas irão crer no que Deus está fazendo em você. Qual é a história que verão a teu respeito? Ah, pastor, eu não consigo sair dessa sozinho. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Nós temos diversos grupos de ajuda aqui na igreja. Nós temos o Ministério de Homens, o Ministério de Mulheres, o Ministério de Jovens, de Adolescentes, nós temos o CR, nós temos o aconselhamento, nós temos diversos grupos de apoio aqui dentro, para te ajudar a sair. Mas não fique. E você que quer ajudar alguém, não fique esperando a pessoa se libertar sozinho. Seja um ponto de apoio. Seja alguém que está disposto a simplesmente tirar o emaranhado que está nessa pessoa. Não ficar falando e buzinando no ouvido dele. Não. Só deixe-o ir. Jesus disse: deixe-o ir. Ele nos ressuscita para vivermos a nossa vida.